Olá, está começando mais um Extra Classe, uma iniciativa do Sindicato dos Professores de Escolas Particulares. O tema do programa de hoje é a segurança pública. Mais de 90% dos brasileiros acreditam que podem ser vítimas de violência, segundo recente pesquisa do Ministério da Justiça. Em Minas, dados oficiais revelam que o número de crimes violentos cresceu 22% no ano passado. Um quadro grave, mas ainda sem resposta efetiva do poder público, conforme avaliam especialistas do setor. E quem está aqui conosco para falar sobre este assunto é Robson Sávio, professor da PUC Minas e membro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Olá, professor, seja bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui em nosso programa. Muito obrigado. Professor, o que levou a esse quadro de precariedade do sistema público de segurança, como nós temos visto aí com esses dados de criminalidade, enfim? Olha, nós temos que pensar primeiramente que o problema da segurança no Brasil e, portanto, da violência é um problema histórico, né? Desde a fundação desse país, digamos assim, que nós vemos a barbárie instalada, a mortandade de pessoas, a incapacidade do Estado de mediar conflitos. Então, realmente, nós temos que perceber que, sob o ponto de vista histórico, o Brasil ele sempre enfrentou muitos problemas relacionados nessa área e isso vem aumentando muito, principalmente a partir da década de 80, nas grandes cidades brasileiras. Nós sabemos que o Brasil foi um dos países que teve o maior êxodo rural em pouco tempo, né? Nós saímos de uma população eminentemente rural para cidades. As cidades, elas não comportam até hoje, não comportavam à época tantas demandas e tantas diversidades, né? As cidades, por outro lado, elas não conseguiram, digamos assim, acolher as pessoas, né, nas suas mais diversas políticas públicas. Muitos guetos foram sendo criados e nesses locais, principalmente, campeava a violência e a ausência do poder do Estado. O que aconteceu, infelizmente, mesmo depois da Constituição de 1988, é que o Estado continuou com uma política meramente repressiva, não é? Principalmente em relação a determinados grupos sociais, portanto, uma ação seletiva mais voltada para os pobres, para os moradores das periferias, para os negros, e mais condizente, digamos assim, com outros infratores que também cometem crimes, né? Traficam drogas, são usuários de drogas, por exemplo. E isso chegou num determinado ponto hoje em que o Estado ele não consegue realmente dar uma resposta efetiva em termos de garantir a segurança pública como um direito das pessoas. Hoje a segurança pública ainda, ela se desenvolve muito ainda limitando o direito das pessoas e não garantindo direitos. Então nós estamos ainda um passo atrás em termos de uma política pública de segurança. Nós ainda estamos no Estado que está muito mais preocupado em controlar determinados segmentos e não consegue fazê-lo com eficiência, porque as cidades aumentaram muito, os crimes aumentaram muito, tráfico de drogas se associou a contrabando, a roubo de banco, a outros crimes, a lavagem de dinheiro e criou-se uma grande rede, digamos assim, criminosa que precisa, eventualmente, de uma ação mais efetiva do Estado nas ações, não somente de repressão, que são fundamentais, mas principalmente nas ações de prevenção. E nós não temos isso até hoje. É preciso rediscutir o modelo de segurança pública no Brasil, professor? Que modelo seria esse? Claro, nós temos hoje um consenso entre os principais estudiosos da área que a segurança pública no Brasil hoje ela não responde com eficiência a uma política pública de garantia de direitos dos cidadãos. Então, o que hoje existe um consenso? Que é preciso de pelo menos 3 grandes reformas no aparato da área da segurança pública. Uma reforma é a reforma das polícias. Não é possível que nós continuemos com 2 polícias, civil e militar, competindo entre si, não se integrando nas ações, muito mais preocupada com questões de poder institucional do que efetivamente ajudar os cidadãos. Então, uma polícia única de ciclo completo e mais eficiente, como acontece na maioria dos países. Uma segunda reforma no sistema prisional. Não é possível que nós tenhamos prisões cada vez mais caras, com baixíssima efetividade, não é? O índice de reincidência no Brasil ele é altíssimo, alguns estudos dão conta que mais de 70% das pessoas voltam a praticar crimes, prisões superlotadas, que afrontam a dignidade humana, então prisões que elas sejam direcionadas para quem realmente precisa de ser preso, ou seja, pessoas que oferecem risco social. Os demais crimes,
com uma rede muito bem eficiente do Estado e da sociedade de acompanhamento de medidas e penas alternativas. E uma outra área que precisa de reforma é o nosso judiciário. Nós temos um judiciário que continua encastelado, longe do povo, né? Os palácios e os tribunais de justiça mostram isso, que são outro, né, lugar, né, até distante das pessoas, uma justiça seletiva, morosa, que justamente corrobora a impunidade. Porque justamente quando a pessoa comete o crime e não tem uma pena imediata, ela tem a certeza que não vai acontecer nada. Então, esse aumento de crimes, essa sensação de impunidade pela deficiência das agências do Executivo, Polícia e Judiciário e do Judiciário, que são lenientes e morosos na prática da justiça, faz com que nós tenhamos esse quadro que eu diria quase dantesco, que hoje, inclusive no Brasil, você tem pessoas fazendo justiça com as próprias mãos. Isso significa total descrédito nas instituições de justiça e deslegitimação do papel do Estado. E isso é terrível para a democracia. E um maior controle da circulação de armas também seria uma... Sem dúvida, nós temos dois grandes problemas que aumentam o número da violência e dos crimes no Brasil. Um é justamente essa quantidade de armamento disponível, né? Ao contrário do senso comum, cerca de 40%, 50% dos homicídios, que no Brasil são 50 mil por ano, quase a metade são crimes chamados crimes interpessoais. O que é um crime interpessoal? É a pessoa que tem um revólver e mata um outro na discussão, no trânsito, marido que mata mulher, amigo, etc. e tal. Quer dizer, não tem nenhuma motivação, não são pessoas que praticam o crime, né, no seu cotidiano, mas que com a arma acaba matando o outro. Cerca de metade. Metade desses homicídios. Olha para você ver, é um número muito grande. E o que acontece é que existem pesquisas que dão conta que existem no Brasil cerca de 18 milhões de armas no poder do cidadão. Se você for aqui na Praça 7 em Belo Horizonte, à luz do dia você compra uma arma. Quer dizer, não existe controle das agências do Estado, não existe controle nas fronteiras, porque as armas que existem aqui no Brasil são fabricadas por indústrias brasileiras que vão para os países fronteiriços, principalmente a Tríplice Fronteira, Uruguai, Paraguai, e voltam para aqui em forma de contrabando. Então, uma ação fundamental é essa questão voltada ao controle de armamento. E uma outra questão fundamental também nessa área é controle das drogas, não é? O problema das drogas é o seguinte, as drogas não necessariamente estão vinculadas com crime, porque o uso de drogas no Brasil ele está disseminado, todo mundo usa droga, legal ou ilegal. Por exemplo, álcool associado com trânsito, às vezes mata mais do que outras drogas e é uma droga legal, mas o problema é que essa droga miúda que provoca disputa de gangues, ela é responsável por muita morte, por muito problema nas comunidades periféricas. Isso também tem que ter algum tipo de controle. Certo, professor, vou convidá-lo para assistirmos a uma reportagem feita por nossa equipe sobre esse assunto e logo em seguida a gente volta a conversar, vamos lá? Ok. A população está assustada com o aumento dos crimes. Acho que ninguém se sente seguro. Você não tem mais segurança para você ir numa praça, para você passear, para você ir num parque. É um perigo, risco que a gente corre aqui, assalto. Dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública apontam que os homicídios dolosos, aqueles com a intenção de matar, vêm crescendo no país. Em 2009, ocorreram 42 mil assassinatos. Em 2011, esse número subiu para 43 mil e em 2012 saltou para 47 mil. Em Minas Gerais, os crimes violentos aumentaram de 71 mil casos em 2012 para 87 mil em 2013. No noticiário, todos os dias, são muitos os casos de violência. Nas ruas, a sensação de insegurança toma conta das pessoas. Para especialistas, o problema só será resolvido quando, além de recursos financeiros, houver investimento nos profissionais. O maior problema da segurança hoje é o desequilíbrio nas relações entre os órgãos que compõem o chamado sistema de justiça criminal. Dessa forma, a Polícia Civil enfraquecida, uma Polícia Civil sem capacidade de resposta num estado desse tamanho, com uma população tão exigente quanto a população mineira, acaba sendo um problema muito sério de segurança pública. Para este advogado criminalista, a prisão não é a única solução para reduzir a criminalidade. A solução para a violência não pode ser uma solução penal. A solução, quando a gente chama a pena privativa de liberdade para conter índices que a gente vê já completamente fora de controle, que a solução não é boa. Não é uma solução, insisto, prender depois do crime cometido.
É preciso política pública que trabalhe com a educação, que trabalhe antes do cometimento do ato que a classe dominante vai definir como crime, para então a gente ter minimamente uma sociedade que vá produzir, uma sociedade que vá se sentir segura e confortada. Insisto, a questão não é uma questão de polícia, não se trata de um caso de polícia, se trata de um caso de justiça social. Mas pensar em segurança é também promover a reintegração dos condenados na sociedade. Nós temos uma parceria público-privada vigendo em Ribeirão das Neves, onde os presos são enganados, que ali seria uma melhoria das condições de aprisionamento. Não é fato. Não é fato. Há vários presos que estão nessa parceria privada de Ribeirão das Neves querendo voltar para as unidades de origem, que a gente sabe com todas as mazelas, com todos os problemas. Agora, um detalhe. É um negócio extremamente rentável. O preso na parceria público-privada, ele rende dividendos para os acionistas, ele rende dinheiro e o preso não passa a ser mais mão de obra barata, o preso passa a ser matéria-prima. Esse investimento em parcerias público-privadas na constituição de prisões, eu penso que além de ilegal e de imoral, é um absurdo do ponto de vista lógico. Preso não pode ser mercadoria, preso não pode ser massa de manobra. Agora, professor, eu li uma entrevista do professor Luiz Eduardo Soares, um dos maiores especialistas em segurança pública do país, e ele disse que dos 50 mil homicídios dolosos que ocorrem no Brasil, apenas 8% são investigados. Ele vai além e ainda diz que esses casos não são investigados, esses outros casos não são investigados porque os que morrem, em sua maioria, são jovens pobres e negros. O senhor concorda com essa análise que ele faz, com essa interpretação, e qual é a avaliação que o senhor faz a respeito desse dado específico? Isso é uma coisa caótica que nos assusta, né? Quer dizer, o principal crime contra a vida com homicídio não tem uma resposta do Estado. São milhões de famílias que não sabem o que aconteceu com os seus mortos, né? Isso é uma afronta à dignidade humana. E acontece de fato por quê? Primeiro que nós temos um sistema de investigação inquisitorial. Não é à toa que a peça que os delegados usam se chama inquérito, né? É um documento que ele é hiperburocrático, não está muito espelhado numa polícia técnica e eficiente, que seja rápida, né? Porque a gente sabe que pela elucidação do crime, quanto mais rapidez e agilidade, mais efetividade na solução. Então começa por aí. Depois nós temos um sistema que é o mais esdrúxulo possível. É delegado que manda para o Ministério Público, que não aceita os argumentos, que volta para o delegado investigar, o tempo está passando, as provas já não existem mais, etc. e tal. Até que o Ministério Público resolve denunciar, o juiz acata ou não, etc. e tal, um crime já expirou. Então, quer dizer, é uma estrutura que ela foi feita para não funcionar. Ela funciona para eleger alguns bodes expiatórios. Como é que isso funciona na nossa sociedade judaico-cristã? Quando tem um crime de grande repercussão, que as pessoas ficam incomodadas, principalmente se for um crime de classe média, de um artista de televisão, de uma pessoa importante, aí funciona tudo rapidamente. O delegado é rápido, faz o inquérito, o promotor despacha, o juiz condena, etc. e tal. Mas na maioria dos casos, o sistema ele existe para não funcionar. Por isso que eu falo que nós não podemos ter esse modelo policial e essas instituições do sistema de justiça criminal tão desconectadas, incluindo aqui Ministério Público e Poder Judiciário. E nesse sentido, se você não tem recursos, inclusive, das famílias dos mortos para cobrar, isso cai no esquecimento. Portanto, o que Luiz Eduardo fala de que os pobres e os negros às vezes não têm nenhuma solução é justamente por isso. Porque vai ficar lá na pasta de um delegado ou na mesa de um promotor público sem nenhuma solução futura. Até porque, como eu disse, demorando na investigação, você acaba dificultando cada vez mais o processamento dessa informação. Agora, professor, e diante dessa situação caótica que nós vemos aí nos presídios brasileiros, qual que seria uma possível solução na sua avaliação? Olha, hoje o Brasil tem a 4ª maior população prisional do mundo, né? Existe uma indústria do preso que cada vez mais existe para manter esse sistema funcionando. Nessa situação, nós temos 550 mil presos em cerca de 250 mil vagas prisionais, ou seja, todas as unidades prisionais estão superlotadas. Outro dado, 40% desses presos não têm sentença transitada e julgada, ou seja, o judiciário não fez a sua parte. Essas pessoas em condições insalubres e indignas, elas acabam se associando a grupos criminosos que estão dentro da prisão e quando elas saem muito piores do que quando elas entraram, ou seja, o sistema não
não produz aquilo que a sociedade espera, que é a recuperação do preso. Hoje, por exemplo, o que acontece no Brasil? Na maioria dos estados, as prisões estão controladas por grupos criminosos que não somente controlam as prisões, mas controlam o crime de dentro das prisões. É o caso do PCC em São Paulo, cujas representações hoje estão em todos os estados brasileiros, 27 estados. É o pessoal do Ministério Público de São Paulo de Combate ao Crime Organizado que tem esses dados. Então, quer dizer, é um sistema que ele é caro, ele é oneroso, ele não tem nenhuma eficiência porque ele produz novos presos e ele não resolve o problema da criminalidade. Não obstante, em 10 anos, em 15 anos, nós temos aumentado em 500% o número de presos no Brasil, as taxas de crimes violentos continuam nos mesmos patamares. Qual que seria a solução, então? A solução, então, é o seguinte: prisão para presos que oferecem risco social. Para os demais crimes, bons programas de penas alternativas com acompanhamento rígido por parte do Estado e da sociedade civil. E, inclusive, o senhor nos contava anteriormente que esses demais crimes são a maioria dentro dos presídios, né? E tem esse outro lado ainda, né? Se você pegar a população prisional, para você ver como o sistema de justiça criminal é seletivo, você tem cerca de 60% que são crimes contra o patrimônio, né? 30% de crimes relacionados a drogas, e nem sempre são traficantes, muitos são usuários, inclusive, e 10% de crimes contra a vida. Então, olha para você ver, eventualmente, aqueles criminosos que deveriam e que oferecem risco social, porque continuam matando, estão soltos. E as nossas cadeias, lotadas de pessoas que cometeram, às vezes, pequenos furtos, ou são usuários de drogas, mas que vão virar um PhD em crime violento quando sair de lá. Certo, professor. E qual é a avaliação que o senhor faz da segurança pública aqui em Minas? Nós estamos passando por um momento terrível, um momento muito difícil, porque principalmente nos últimos 4 anos o governo do Estado não conseguiu retomar algumas ações e políticas estruturantes na área da integração policial, na área da prevenção, na área, digamos assim, de melhorar a inteligência policial. Essas ações, que eram ações estruturantes que vinham em curso, elas pararam por uma mudança política na Secretaria de Defesa Social, uma estratégia do governo. Isso tem impactado numa letargia da atividade policial, principalmente, e isso nós podemos observar, por exemplo, nas demandas da população pela ação policial, que não acontece, pela ausência das polícias na rua, pela dificuldade de investigação, né, por um sistema prisional hiperlotado e que não adianta simplesmente criar mais novas vagas nessa situação. Então, a curto e médio prazo, eu vejo que a situação ela é difícil, né? Talvez com um novo governo que possa entrar aí, um novo pacto que costure principalmente as agências policiais no sentido de uma ação mais integrada e conjunta possa reverter em médio prazo, lembrando que não adianta só polícia eficiente, tem que ter programas de prevenção, e um dos problemas é que o governo largou os programas de prevenção a banho-maria desde que assumiu o atual governo. Certo, professor Robson Sávio, agradeço a participação e a gentileza dessa entrevista aqui para Extra Classe. Muito obrigado. Confira agora a agenda da semana. A Biblioteca Pública Infantil e Juvenil de Belo Horizonte realiza nesta quarta-feira, dia 19, às 2h30 da tarde, uma leitura compartilhada de livros infantis, seguida de criação de palavras engraçadas a partir dos monstros e criaturas mais comuns da literatura e do imaginário infantil. De 28 de fevereiro a 4 de março, em Belo Horizonte, será realizado o 8º Festival de Verão da UFMG, com programação cultural variada e oficinas sobre música, literatura, teatro, ciência e artes. Inscrições abertas para o público de todas as idades. Você fica agora com o Simpra em Movimento. O Simprominas já iniciou a distribuição de bolsas de estudo para 2014. Os calendários com datas e horários estão disponíveis no site do sindicato. Nós sempre reafirmamos que a questão da bolsa que o sindicato distribui todos os anos, ela é uma conquista da categoria, uma conquista de uma greve de 37 dias e que isso reproduziu uma vitória importante e que já há 30 anos ela foi incorporada no salário dos professores de forma indireta e é uma importante conquista. Os professores ressaltam a importância do benefício. Uma ajuda muito grande, porque você trabalhar em escola particular e seu filho não poder estudar na escola que você trabalha, assim, chega dói isso, sabe? E assim, eu matriculei elas lá na esperança que eu iria conseguir a bolsa e finalmente consegui. A gente fica por aqui. Mas para saber mais sobre o Sindicato dos Professores, é só visitar o nosso site. Sua participação é muito importante
Envie sugestões e críticas para o endereço extraclasse@simprominas.org.br. Um grande abraço e até a próxima semana.